Olá, bem-vindos para mais um estudo do livro Missionários da Luz, aqui no nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no estudo de número 7, passando pelas informações que André Luiz nos disponibilizou na sua obra, nessa coleção Vida no Mundo Espiritual, que será estudada por nós aqui. No último estudo, nós acompanhávamos as lições de Alexandre, mentor de André Luiz, em relação aos médiuns e como estes devem preservar uma sintonia elevada, uma vibração condizente com o trabalho cristão, a fim de que as suas imperfeições não atrapalhem o serviço divino. Vimos que muitos médiuns trazem viciações que acabam influenciando nas comunicações, especialmente no seu corpo físico, nos seus corpos físicos. Aprendemos com Alexandre que uma mente perturbada, viciada, traz enfermidade ao corpo físico, carregando aí verdadeiras larvas psíquicas que consomem as energias do corpo espiritual e também reduzem a saúde do corpo físico. Ele nos ensinou que muitas das enfermidades são causadas pela forma que o indivíduo decide viver, pensar, emitir o seu pensamento, a sua vibração e, especialmente, a sua conduta. Alexandre então ensinou, no final do último estudo, que os infelizes que desencarnam nessa condição viciosa, mantendo em seus organismos essas larvas mentais, secretadas, produzidas pela vontade do indivíduo e que acabam consumindo até mesmo o seu corpo por conta das doenças, eles vão se encontrar no mundo espiritual na mesma situação. Alexandre então informa André Luiz que muitos desses indivíduos acabam consumindo essas larvas. Os que desencarnam nessa situação de parasitismo, com a fome que sentem, se alimentam, muitas vezes, dessas larvas mentais, psíquicas, criadas pelo próprio indivíduo. André Luiz, então, com essa informação, se assusta e exclama: "Deus meu!", espantado. Alexandre, porém, ainda acrescenta: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Então vejam que, apesar de ser uma criação mental, elas trazem um magnetismo animal. São seres mesmo. Observando, talvez, que haviam muitas indagações na mente de André Luiz, Alexandre considera: naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Alexandre então está descrevendo o que já conhecemos no Espiritismo, que são os seres vampirizadores. Ele está falando daqueles seres ociosos que ainda trazem os vícios que carregavam quando encarnados e buscam nos seus companheiros de viciação. Então eles estão no mundo espiritual, mas se aproximam dos encarnados que gostam das mesmas viciações e assim lhes sugam a substância vital. André Luiz continuava assustado. Alexandre então pergunta: por que tamanha estranheza? E nós outros, quando nas esferas da carne? Ele pergunta: nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos, para melhor atenderem à obra do Pai,
dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. Alexandre, então, critica aqui a nossa cultura de alimentação, matando aves, porcos, vacas, para consumo da carne, roendo seus ossos. Ele diz, sob a desculpa de que precisamos de proteína. Então vejam que ele critica abertamente, defende então uma alimentação vegetariana para eliminar esse sofrimento que nós obrigamos esses animais em evolução, ele diz aqui, a sofrer. Então vejam que é uma ideia trazida por André Luiz de preservação da vida animal. Ele faz essa comparação. Por que você está assustado, André? Com os espíritos que se alimentam das funções vitais dos encarnados, dessas larvas mentais. Nós não fazíamos o mesmo quando encarnados? Ele pergunta. Não comíamos as vísceras dos animais nas mesas das casas? Então vejam que ele traz uma ideia forte de crítica para o consumo de carne, né? E chega a dizer que muitas vezes os seres humanos, os encarnados, impõem doenças aos animais para que fiquem com a carne mais gostosa, que atenda melhor ao nosso paladar. Então ele critica isso, né? O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Então ele se refere expressamente à engorda do suíno para que tenha bastante gordura e nos sirva ao paladar. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Então Alexandre é bem crítico, né, a todo esse mercado que existe de engorda dos animais para enriquecer a culinária humana, engordando os gansos, o seu fígado, os porcos. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Então, pelo estudo dessa obra, a gente vê que o espírito de Alexandre, o espírito superior, critica ferozmente a indústria do consumo da carne. E apesar de eu, pessoalmente, inclusive ter recentemente defendido que não há mal nenhum nisso, porque estamos num estágio evolutivo em que consumimos mesmo os animais e que isso faz parte da nossa evolução, da nossa nutrição, não é? Mas aqui já vejo uma visão bem forte, né, contra esse mercado. E não vejo nenhuma contradição, não é? Realmente, no futuro, eu acredito que não será mais necessário o consumo de carne. Nós teremos encontrado alternativas mais que suficientes para a nossa nutrição, sem a necessidade de criar e matar animais. Até porque eu, pessoalmente, não conseguiria, né, criar e matar um animal, talvez por necessidade, mas do jeito que eu gosto dos bichos, eu dou nome, eu me afeiçoo,
eu não conseguiria assassinar, né, um bezerro, até mesmo uma galinha que eu criasse. Mas é o nosso estágio evolutivo, a gente consome, a gente sente falta, né? Mas realmente no futuro nós vamos nos desprender aos poucos da necessidade do consumo de carne, porque espíritos superiores, ainda que encarnados em mundos superiores, não mais consomem carne. Isso é uma realidade fácil de enxergar. É bem próprio do nosso planeta de provas e expiações, ainda esse tipo de prática, essa alimentação mais pesada, né? Até mesmo porque os nossos corpos ainda são muito grosseiros. Mas fica aqui registrada a opinião do Alexandre, que demonstrou aí uma posição bem contrária ao consumo da carne, à engorda dos animais, exclusivamente para a satisfação do nosso paladar, para enriquecimento da nossa culinária. Ele chega a chamar de indústrias da morte dos animais. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Então, como eu acabei de falar, chegará um dia em que nós honraremos a vida animal também e não criaremos mais os animais para consumo. Teremos inúmeras alternativas para a nutrição dos nossos corpos e não será mais necessário criar os animais exclusivamente para a morte deles e nosso consumo de proteína. Interessante ele dizer que no futuro, nos mundos felizes, o lar e o estábulo serão sagrados. Contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. André Luiz então estava inquieto porque ele tinha acabado de aprender com Alexandre que muitos espíritos desencarnados sugam as energias dos encarnados num processo de vampirização mesmo, sugando os fluidos, sugando essas energias acumuladas pelo vício, pelo consumo de carne, de bebida, de droga. E isso traz uma energia vital que é sugada pelos vampirizadores. André Luiz ainda estava chocado com essa informação. Para ele é muito desagradável, é muito inquietante pensar nisso, que nesse momento vários espíritos estão vampirizando encarnados. E a proteção das esferas mais altas? Pergunta ele. E o amparo das entidades angélicas? A amorosa defesa de nossos superiores? André Luiz então questiona, como ele faz sempre nas suas obras, ele questiona a justiça divina, o envolvimento de Deus, né? E como Deus age na nossa proteção. Alexandre então responde: André, meu caro, falou Alexandre, né? Devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Vejam o compromisso dele com a verdade. Devemos falar a verdade. É um processo que ocorre no mundo. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, por meio da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Então ele começa a explicar que Deus criou os indivíduos, os espíritos, e na escala evolutiva, os superiores e os inferiores, para trabalharem em conjunto, a fim de alcançarem a perfeição. Esse é o objetivo da vida, o trabalho conjunto entre imperfeitos e superiores, a fim de que alcancem a perfeição. Colaboração e amor, administração e obediência. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Ele pergunta. Será que podemos afirmar que fomos bons para os inferiores? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos?
Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados como nós outros a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Então ele está dizendo que muitas vezes nós não damos essa proteção aos inferiores, não praticamos essa fraternidade junto a pessoas que ainda não chegaram num nível de entendimento que nós já alcançamos, e por esse motivo agimos muitas vezes em prejuízo desses seres. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Então, por mais que muitos são indiferentes para com o destino dos animais, em que muitas vezes nós participamos, não podemos atirar pedras. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores, generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Então, olha que resposta do Alexandre. Quando André Luiz pergunta: cadê a proteção divina? Cadê a proteção dos espíritos superiores para evitar, para impedir que espíritos vampirizadores nos suguem as energias? Alexandre então pergunta: você está querendo a proteção dos espíritos superiores, mas você faz sua parte protegendo os inferiores a você? E mesmo assim, ainda que você não faça a sua parte, nós, enquanto espíritos superiores, não somos qualificados pelos encarnados como tal. Eles enxergam os espíritos superiores como verdugos cruéis e não como espíritos bons, generosos, inteligentes. Os homens, em geral, confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Então Alexandre está respondendo fazendo uma comparação da forma que tratamos os animais e como queremos ser tratados pelos espíritos superiores. Fugimos das tempestades, pedimos socorro a Deus, aos espíritos superiores, mas tratamos os animais com indiferença, levando-os à morte, muitas vezes em lágrimas de aflição. Ele diz: incapazes de discernir com raciocínio embrionário que o animal não possui ainda a razão, ele não consegue identificar se somos perversos ou se compreendemos a sua situação. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Vejam que reflexão forte ele faz. O homem não pode exigir a proteção dos espíritos superiores quando ele não protege os seres inferiores, os animais, que ainda não têm a razão desenvolvida, não têm a sua individualidade, que são incapazes de se defender da nossa atuação. Então, uma reflexão muito forte, né? Por que André Luiz estava questionando a proteção dos bons espíritos, se na Terra a grande maioria da humanidade sequer tem qualquer afeição pelos animais, no sentido de preservar a sua vida? Como exigir o amparo dos espíritos superiores se nós somos infratores da lei de auxílio mútuo, ou seja, não nos preocupamos em auxiliar esses animais? Na qualidade de médico,
Você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. Então ele faz essa comparação, né, do embrião do cavalo no seu início ali de formação, como se parece com o humano. O embriologista não saberia dizer, contemplando o feto nos primeiros dias, tamanha semelhança com o feto de outros animais. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. Ele está trabalhando então com o nosso nível, nossa sensibilidade de enxergar que somos iguais como seres criados por Deus. Ainda que tenhamos a razão, a individualidade, sejamos superiores aos animais, o legista não consegue dizer se uma mancha de sangue é de um homem ou de um animal. O embriologista não consegue, nos primeiros dias, discernir as diferenças entre o feto humano e o de um cavalo. Então ele nos toca no sentimento para enxergar essa igualdade, essa fraternidade que devemos ter também com os animais. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie, e por isso mesmo tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, então mais uma vez ele reflexiona. Nós usamos os animais para descobrir a cura de doenças humanas, tamanha semelhança dos seus sistemas endócrino, de circulação, de vida. Entretanto, 3 pontinhos, ou seja, a gente não tem o mesmo cuidado para preservar a vida deles. Interrompera-se o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar tão dolorosos problemas? Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. Então ele começa a explicar que aos poucos nós vamos abandonar esse consumo de carne, o tratamento dos animais da maneira que fazemos hoje. Faz parte do primitivismo que ainda estamos tão próximos, mas com o tempo, sem julgar ninguém, como ele fala aqui a primeira frase, não nos cabe condenar a ninguém. Com o tempo nós vamos abandonando essas práticas, mesmo porque encontraremos alternativas de alimento que atendam ao mesmo nível nutritivo, mesmo preço, né? Porque um dos problemas grandes de adoção do veganismo ou da comida vegetariana são os valores, né? Muita gente sente carência de alguns nutrientes ou vitaminas que não conseguem repor senão com a carne animal, porque não tem condições financeiras para aderir a uma dieta mais apropriada. Mas com o tempo, esses alimentos vão se tornar mais baratos, mais acessíveis, e aí nós vamos aos poucos abandonando esse consumo da carne de seres que precisam da nossa proteção, porque também estão em evolução. E é por isso que a maioria das pessoas se alimenta normalmente de carne, mas porque ela já chega preparada, né? A grande maioria não conseguiria matar o animal, preparar a carne, por conta dessa sensibilidade que nós vamos ganhando com a evolução e o carinho que criamos pelos bichos, né? Aos poucos, então, nós vamos criar essa consciência coletiva responsável. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Isso é o ideal, isso vai acontecer no futuro, né? Quem já consegue realizar agora, ótimo, excelente. Não deve se achar superior aos demais, porque isso denota que não é mesmo, né? Que não tem humildade,
Mas se já consegue aderir a uma dieta que não signifique, acarrete aí a morte de um animal, ótimo. Se consegue fazer, faça. Mas, ao mesmo tempo, não julgamos quem não consegue, porque faz parte do momento evolutivo e da conscientização que aos poucos vamos gerando, educando. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para outro. Olha só, acabei de falar, né? Questão econômica. Não é de um momento para outro que vamos mudar a economia mundial de consumo de carne animal, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. É aos poucos. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenários. Novamente, Alexandre usa a expressão erros multimilenários para dar uma imagem de há quanto tempo nós estamos errando. Mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Cabe então a Alexandre e a espíritos esclarecidos a despertar os homens encarnados para a nova era, em que não haverá mais esse desrespeito à vida animal. Chegaremos num mundo então regenerado, em que não haverá mais a necessidade do consumo de carne. Depois de ligeiro intervalo, Alexandre observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana. Por quê? Sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Então ele volta à resposta dada a André Luiz sobre o amparo dos espíritos superiores em relação ao vampirismo de espíritos desencarnados junto aos encarnados, em que eles praticamente se acoplam ao encarnado para sugar a energia vital dos alimentos, das criações psíquicas dos encarnados e das sensações materiais. André Luiz cobrou Deus dessa proteção. Alexandre veio em defesa, então, dizendo: vocês não cuidam dos seus inferiores, por que querem exigir que os seus superiores cuidem de vocês? Então é uma reflexão, eles cuidam da gente, mas cuidemos também dos nossos inferiores aqui da Terra, né? Quem não cuida dos inferiores não pode aguardar o cuidado dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Então, é uma mensagem muito forte, muito chocante do Alexandre, porque ele está dizendo: vocês atuam como vampiros ao sugar a energia vital dos animais. Então não é surpresa esperar que os desencarnados também hajam nessa relação de vampirismo com vocês aí. Porque vocês estão conectados, estão afins, cometem a mesma conduta, porém a diferença é que vocês abusam dos inferiores diretos, que são os animais. É muito forte essa mensagem, né? A gente sabe que não é só isso, né? Eu, por exemplo, como carne normalmente e nem por isso sou vítima de vampirismo de entidades inferiores. Mas por quê? Porque apesar de ter essa conduta narrada pelo Alexandre, eu busco a oração diária, esses estudos, uma conduta correta,
Então eu não vou ter a companhia de espíritos inferiores, espíritos rasteiros, que buscam a satisfação de elementos materiais, porque eles não encontrarão em mim esse depósito, nem dos vícios, nem da produção mental inferior, que eles também se alimentam disso. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo. Algo de novo despertava-me o ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. André Luiz então estava ali num momento de despertamento espiritual, compreendendo a lei divina, atuando no planeta inteiro, nas relações entre encarnados e desencarnados, entre encarnados e os animais, e como se dá essa intervenção da espiritualidade. O delicado orientador interrompeu-me o transporte de íntima adoração ao Pai, acentuando: segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Então, ele volta ao assunto do desenvolvimento da mediunidade. Ele diz que é um problema de ascensão espiritual, de subida espiritual daqueles que querem ser médiuns. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos, ansiosos pelos altos valores psíquicos, tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Não importava, então, que os médiuns não tivessem preparados para aquela tarefa. Como nós vimos no último estudo, um deles foi com desvios sexuais, o outro foi praticamente bêbado, né? Porque ele estava emanando uma vibração, uma energia tóxica do álcool, e a outra senhora médium foi empanturrada, né? Encheu o bucho, comeu bastante e foi para a reunião. Alexandre diz então, não importa que eles tenham vindo para cá sem a devida preparação, sem guardar uma atuação sexual equilibrada, sem evitar o álcool e sem evitar a comida em excesso. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Então vejam que interessante. Apesar daqueles médiuns não terem observado o necessário cuidado antes de se dirigirem para a reunião mediúnica, ainda assim eles receberam o suporte e lucraram muitíssimo. Por quê? Porque tinham recebido a proteção daquele centro, daquelas entidades superiores. Como eles estavam recheados de emanações psíquicas inferiores, como eles estavam carregados de energia de baixo teor vibratório, oriundos do sexo, um deles, bebida, o outro, e comida, aquela senhora, eles não foram alvo dos espíritos vampirizadores. Então está aí a proteção que André Luiz cobrava. Como eles foram para o trabalho mediúnico, não foram alvo de espíritos vampirizadores, mesmo que estivessem carregados de energia inferior, de energia vital compatível para que esses espíritos se acoplassem a eles e sugassem essas energias. Por isso que eu disse, por mais que a nossa conduta muitas vezes não seja correta, se estamos buscando a nossa elevação, estaremos protegidos de espíritos vampirizadores. Aqueles médiuns foram protegidos, apesar das suas viciações profundas, auxiliados, portanto, contra um vampirismo venenoso e destruidor. Surpreendeu-se você com as larvas que lhes avassalam as energias espirituais. Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, esperando-lhes o regresso. Então vejam que Alexandre demonstra que aqueles médiuns foram protegidos e André Luiz assustou-se com as larvas que ele viu. Aqui a gente já descreveu isso, né, no último estudo. André Luiz viu larvas microscópicas se alimentando das energias dos órgãos
daqueles médiuns, energia vital, por conta das suas viciações, pequenos corpúsculos negros que tomavam conta das regiões, dos órgãos, a depender da viciação. E ele diz: você, André, se assustou com as larvas? Pois agora veja os espíritos que estão aguardando lá fora, aguardando a saída dos médiuns. Lá fora? Perguntou André Luiz alarmado. Sim, respondeu Alexandre. Se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Olha a lição importante, como já adiantei. Quem ora, quem tem uma conduta compatível com o Evangelho, quem faz os estudos, é disciplinado, tem uma conduta correta dentro de casa, no trabalho, evita a influência dos infelizes. Percebam que esses 3 médiuns não traziam uma conduta compatível com o discípulo do Cristo, porque um deles era viciado na questão sexual, o outro no álcool e a senhora na comida em excesso. Então, eles estavam livres da influência dos espíritos enquanto estavam dentro do centro. Não foram objeto do vampirismo porque estavam dentro do centro trabalhando. Ainda que a mediunidade deles não tivesse desenvolvida pela falta de disciplina, inclusive, eles ficaram protegidos enquanto estavam lá. Mas lá fora eles tinham companheiros, espíritos que seguiam seus passos porque sugavam as suas energias, como espíritos vampirizadores que são, nos momentos em que esses médiuns destoavam de uma boa sintonia, caíam em erro, deslizavam, tropeçavam no erro e caíam. Nesse momento, esses espíritos se uniam a eles. Então, Alexandre é claro aqui ao explicar: se eles estivessem disciplinados, não teriam essas companhias. E certamente a mediunidade deles estaria mais desenvolvida. Porque, se vocês se lembram, eles começaram essa reunião reclamando que não conseguiam desenvolver sua mediunidade. Aqui a gente vê nas lições de Alexandre que, se eles estivessem disciplinados, não teriam influência dos infelizes. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. São raros que colocam em prática o Evangelho aprendido nos livros de Kardec, nas obras complementares, no Evangelho do Cristo, no centro espírita, no templo religioso, o que for. Raros ouvem o Evangelho e aplicam em suas vidas, sendo disciplinados todo dia, deixando de ver pornografia, deixando de alimentar viciações, maledicência, falar mal do outro, reclamar da vida, xingar, falar palavrão. Quem se educa, ainda que difícil, aos poucos, recebe aí o estímulo da espiritualidade, eles reconhecem o nosso esforço, vão se livrando das companhias espirituais infelizes. A maioria, diz Alexandre, rompido o nosso círculo magnético, organizado no curso de cada reunião, ou seja, o círculo protetivo no centro espírita que ele estava atuando, uma vez que eles rompem esse círculo, ou seja, saem do centro, deixam esse círculo de proteção, esquecem as bênçãos recebidas e voltam-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Vejam que palavras fortes. Ele está claramente dizendo, sem rodeios, que o trabalhador, ainda que espírita, ainda que frequentador da casa, ainda que componente de uma reunião mediúnica, se não vigia, se não ora, se entrega aqui às mesmas condições deploráveis, nas palavras de Alexandre, são subjugados por espíritos vampirizadores, cruéis, renitentes no mal. Então é um alerta aqui gigantesco para todos nós. Mantenhamos uma vibração elevada em nossa vida, em nosso cotidiano.
não só no centro espírita, não só na igreja, não só no templo religioso, especialmente na vida privada, na vida com o cônjuge, com os filhos, com os colegas de trabalho, no trânsito, em todos os lugares. Porque a maioria deixa o templo e volta para o vício, achando que a frequência à igreja, a frequência à reunião, os livra da influência negativa. André Luiz diz: que lições! Notando que os nossos amigos encarnados se dispunham a sair, o instrutor convidou: venha comigo à via pública e observe por si mesmo. Então, depois de falar tudo o que ele vivenciava e sabia dos médiuns, ele convida André Luiz a ver por si mesmo. Eles iam sair do centro, ir para a calçada e ver o que acontece quando aqueles médiuns deixam a casa espírita e os seus comparsas, seus colegas de viciação desencarnados, os aguardam do lado de fora. Entremos então no capítulo 5, chamado Influenciação. Notava agora a diferenciação do ambiente. A diferença do ambiente da casa espírita lá dentro e a diferença do ambiente na rua. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. A gente que é encarnado sente esse ambiente no centro espírita ou em qualquer templo religioso respeitável, com uma vibração elevada. Nós, encarnados, sentimos isso. Elementos balsâmicos, regeneradores, calmos. Muitos centros espíritas que eu já frequentei, você sente o cheiro de hospital, um cheiro bom, né? Ou de flores, ou de perfumes, ou de éter, né? De elementos curativos, e um ambiente de paz. André Luiz sentia dentro do centro isso aí. Cá fora, porém, o ar pesava. Na rua, o ar era pesado. Acentuara-se-me, sobremaneira, a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. Então André já tomou um choque quando chegou na rua. A emanação era grosseira. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. Então a sombra dominava. A luz dos postes não conseguia iluminar a via pública. Aspirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. E aqui eu faço um parênteses. Imagina o clima dos umbrais, das regiões de sofrimento, que André Luiz visita, inclusive. Visitou quando estudamos a obra Os Mensageiros. Imagina o cheiro, a emanação fluídica, a vibração. André Luiz está reclamando da vibração da rua da cidade, aqui na Terra. Imagine nas zonas de sofrimento no umbral, hein? Compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. A importância de orar, de ter uma conduta elevada, correta, ética, digna, uma postura condizente com o discipulado do Cristo, para evitar essas influenciações negativas. André Luiz diz: a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. É isso que a gente busca com esses estudos, com essas orações que fazemos todos os dias, gravando, colocando no canal para todos ouvirem. Nós pretendemos criar essa atmosfera em nossa casa, purificando o ambiente das nossas casas, colocando guardiões na porta, para que espíritos rasteiros não adentrem nosso lar. Esse é o objetivo da prece, da meditação, da conduta correta, do pensamento edificado. Então, abandonar os vícios é um processo lento, mas chega um momento que nós conseguimos. Né? Existem vários vícios antigos meus que eu já não pratico hoje. Consegui me desvencilhar pouco a pouco. E à medida que vamos aqui estudando o Evangelho do Cristo, as lições dos Espíritos, isso nos dá ainda mais forças para manter
uma conduta sem quedas. Eu posso falar por mim mesmo que sinto uma diferença gigantesca no ambiente da minha casa, no ambiente de trabalho, na reação das pessoas comigo, por conta de uma busca incessante de adotar uma conduta condizente com o Evangelho. O instrutor interrompeu as considerações de André Luiz e disse: a modificação, evidentemente, é inexprimível. Há uma grande diferença no ambiente, do centro espírita e da rua. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, lá dentro do centro, e a rua, a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Então, olha a informação. Além de trazer um ambiente de paz, de harmonia, de elevação, o ambiente que ora, que santifica o pensamento, traz propriedades elétricas. E aí entra a proteção também do ambiente. As almas dos espíritos inferiores, os desencarnados viciosos, não conseguem entrar no centro espírita ou no templo religioso digno, que não explora os fiéis, que está vinculado à tarefa também de renovação da terra. Espíritos rasteiros inferiores não conseguem entrar, tomam choque. E não é modo de dizer, tomam um choque mesmo, real. Voltando então, vai ficar um pouco estranho no vídeo porque pausou aqui do nada, mas voltando à ideia central da lição de hoje. A vibração da rua em que André Luiz se encontrava com Alexandre era totalmente diferente do centro espírita, nós vimos aqui. Então a prece, a meditação elevada traz essa proteção, Alexandre então comenta que a diferença era enorme, porque dentro do centro espírita havia a iluminação pela oração e pela harmonia de pensamentos, enquanto que na rua estava recheado de pensamentos infelizes. E aí nós vimos, eu não sei se chegou a gravar essa parte, mas repito aqui, o pensamento elevado santifica a atmosfera e tem propriedades elétricas. Então eu falei que nós desconhecemos as propriedades elétricas que o ambiente elevado possui e que espíritos rasteiros inferiores não conseguem adentrar os templos religiosos que estão protegidos pela espiritualidade, pelos bons pensamentos, porque tomam verdadeiros choques reais. Não é modo de dizer. Tomam choque mesmo, pela diferença de vibração. Alexandre chega a afirmar que nós desconhecemos a potencialidade de um local elevado. E aí ele diz que na rua há uma nuvem de bactérias que produzem enfermidades físicas e, além disso, pensamentos ruins, negativos. Na rua estamos mergulhados em pensamentos inferiores dos outros e muitas vezes sem a proteção por também sintonizarmos com essa energia. Há a exposição a vírus e bactérias conhecidos da Terra, a ciência humana, mas além disso, há bactérias e vírus psíquicos provocados, criados e espalhados por mentes viciosas, por maus pensamentos, pela maldade humana, tanto de espíritos encarnados quanto de espíritos desencarnados. E aí eu iria dizer quando percebi a pausa do vídeo. Aqui no canal nós divulgamos muitas vezes orações que demonstram, nas palavras de Emmanuel, por exemplo, que nós podemos abraçar o uso de escudos, de armaduras, de capacetes. E eu digo capacete porque tem uma página de Emmanuel no livro Vinha de Luz que se chama O Capacete mesmo, e uma outra que se chama O Escudo. Então, por mais que estejamos na rua, mergulhados nesse ambiente descrito por Alexandre aqui e André Luiz, nós podemos nos proteger. E é justamente através da conduta correta, do pensamento elevado, da
vibração condizente com os amigos espirituais superiores que nós vamos vestir essa armadura protetiva. Mas prosseguindo então, espero que a pausa de repente do vídeo não atrapalhe a linha de pensamento, voltemos às observações de Alexandre. As colônias imensas então de micróbios e de maus pensamentos estão na rua. Enquanto André Luiz pensava nesse ensinamento, ele reparava que muitos grupos de espíritos infelizes, inquietos, estavam ali próximos ao centro espírita. Faziam-se ouvir por conversações mais interessantes e pitorescas. Estavam conversando certamente sobre as bobagens do dia a dia, porque nós sabemos que quando desencarnamos continuamos as mesmas pessoas. Então o espírito, a pessoa, na verdade, encarnada, que gosta do barzinho, que gosta da conversação fútil, do Big Brother Brasil, e que fala do futebol e briga por causa de futebol e tudo mais, continuará com os mesmos pensamentos e assuntos na espiritualidade. Então André Luiz diz que há um grupo perturbado de pessoas que estão conversando sobre banalidades. Ele ouvia a conversação. Todavia, essas conversações estavam desarrazoadas, impróprias, nas menores expressões, ou seja, era um assunto de baixo teor, de baixo calão a linguagem utilizada. Alexandre, então, indica a André Luiz o pequeno grupo de desencarnados que para André Luiz, eles pareciam estar num desequilíbrio profundo e disse, Alexandre disse, aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados. E aqui é importante frisar, corte quase permanente. E aí nos remete àquela pergunta de Kardec, influenciam os espíritos em nossas vidas? Resposta dos espíritos, tanto que é como vos dirigissem. Influenciam a tal ponto que é como vos dirigissem, que é como se eles guiassem os seus passos. E aí entra aquela questão, se existe ou não livre-arbítrio, estamos sendo manipulados pelos espíritos, guiados por eles? Não, os espíritos responderam, como se vos guiassem, é como se eles estivessem guiando a gente. Por quê? A gente é altamente influenciável. Na nossa inferioridade, na nossa pequenez moral, a gente se influencia muito facilmente. Então é como se os espíritos nos guiassem. O espírito que não está maduro, que não está consciente de si mesmo, ele é facilmente influenciado. Então, interessante a forma que Alexandre se reporta a esse grupo de espíritos. Uma corte quase permanente dos companheiros encarnados. Aqueles 3 médiuns que nós vimos tinham essa corte de espíritos desencarnados que acompanhavam eles quase que permanentemente. Olha que grave essa lição, que faz a gente ligar o alerta. Será que a gente não está acompanhado de uma corte de espíritos inferiores? Basta ter uma conduta correta, um pensamento elevado, o cultivo da oração e da meditação superiores, que nós não vamos ter essa corte de espíritos imperfeitos. E isso é uma questão de lógica. Isso não é uma questão de fantasia, de sobrenatural, de fantástico. É lógica a questão. Por que eu digo isso? Um espírito inferior que gosta de banalidades, gosta de questões sexuais baixas, gosta de ficar olhando para as pessoas de forma lasciva, de maliciosa, eles não vão ficar perto de quem não coaduna com esses pensamentos. Eles não se sentem bem. Então uma casa que ora, uma casa que não tem esse tipo de olhar para com as pessoas, que não quer explorar as outras pessoas, que não fala mal dos outros, eles não ficam perto. É uma questão de lógica, é uma questão de vibração. Então, eu vejo muita gente preocupada. Será que eu estou com encosto? Será que eu estou com um obsessor? Basta olhar para a sua conduta. Se a sua conduta é desregrada, não tenha dúvidas que você vai ter companheiros espirituais com a mesma conduta, inclusive estimulando em você essas condutas. Então, para saber, não precisa ser médium, não precisa ir num terreiro, numa casa espírita, num templo e perguntar, eu estou acompanhado com algum espírito?
observa a sua conduta. Se sua conduta é correta, é digna, você vai estar acompanhado, mas de espíritos bons, do seu guia, de espíritos que te amam, que te querem bem, querem a sua evolução. Agora, se você é uma pessoa mesquinha, egoísta, orgulhosa, e aqui eu não estou me santificando, não. Eu estou dizendo das pessoas que são exageradamente viciadas, né? Que caem em erro a todo momento, que não se preocupam com a sua reforma íntima. Porque nós somos imperfeitos. Eu carrego viciações também. Mas o que eu estou falando aqui é uma conduta que não se preocupa com a melhora interior. Eu, por mais imperfeito que seja, me policio o tempo todo para ter uma conduta correta. Um dia eu alcançarei uma conduta ideal, elevada. Hoje ainda não é, mas pelo menos eu não me entrego voluntariamente à viciação sem qualquer resistência. Eu tenho uma resistência. E isso basta para as boas companhias espirituais. Então, que fique registrado a forma que Alexandre falou, essa nomenclatura que ele deu para esse grupo de espíritos, uma corte quase permanente daqueles encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Os médiuns que deixavam o centro espírita estavam voltando para casa, já estariam acompanhados desde a porta dessa corte. E aí algum desavisado pode até falar, tá vendo que dá você se envolver com o espiritismo? Você volta carregado de espírito. Isso é uma ilusão. Quem vive uma vida desregrada vai estar carregado de espíritos no sentido de companhias inferiores. Independente de religião, se é espírita, se é católico, se é evangélico. Se tem uma conduta desregrada, no mal, viciosa, vai estar acompanhado. Não é porque está frequentando casa espírita, não. Tá? E ainda tem a questão de que, enquanto na casa espírita, você se livra dessas entidades, desses companheiros aí do dia a dia. E pode, inclusive, convertê-los, né? Doutriná-los, aconselhá-los nas reuniões mediúnicas, que certamente eles vão sendo cuidados pouco a pouco. André Luiz, então, fica espantado com a informação e pergunta: o quê? Alexandre responde: sim, os infelizes não têm permissão para ingressar no centro, nas sessões especializadas, como aconteceu aquela noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, eles podem comparecer. Então vejam que eles ficam do lado de fora porque era uma reunião mediúnica, fechada, vamos dizer. Nas reuniões públicas, voltadas para assistência, eles podem entrar, são convidados a entrar. Hoje, porém, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Então, finalizando o estudo de hoje, que já vamos alcançar 1 hora, vamos refletir que aquele grupo de espíritos será ajudado 1 hora. Mas, naquela noite, os médiuns precisavam ser auxiliados para que o vampirismo que eles sofriam cessassem enquanto eles estavam na casa espírita e pudesse ali ter uma espécie de tratamento para evitar que eles voltassem a se vincular àquela horda, aquele grupo, aquela corte de espíritos inferiores. Que fique então registrado o ensinamento do estudo de hoje, as lições que tivemos de Alexandre, para que procuremos a boa conduta, o equilíbrio na fala, no pensamento, na vibração, para não sermos vítimas de vampirização. Aprendemos aqui que a vampirização é feita por todo espírito ocioso. Não criem aquela imagem fantasiosa e fantástica de que o espírito vampirizador tem o dentinho afiado, igual o vampiro que a gente vê aqui nas criações da ficção humana, da arte, do quadrinho, do filme. Segundo a definição do espírito Alexandre, mentor de André Luiz nessa obra, espírito vampirizador é todo aquele ocioso, é todo aquele que se aproveita da energia alheia, seja tempo, seja atenção, seja sentimento, seja vibração, seja viciação. Todo espírito que se aproveita da energia do outro é um espírito vampirizador, porque suga a energia, suga a energia vital, o fluido benéfico, a energia animal, o magnetismo animal, eles se alimentam disso.
né? Então lembremos dessas lições e agradeçamos a Deus, buscando diariamente a oração, o estudo, a conduta elevada, para que em nossa casa não adentre nenhum tipo de espírito ocioso, vampirizador, inferior, e que se porventura estivermos ligados a alguns deles, que sejam esclarecidos numa reunião mediúnica, numa reunião de atendimento, de assistência, numa casa espírita, por exemplo. Cabe a nós mudar a nossa conduta infeliz, inferior, realizar a reforma íntima e regressar pouco a pouco ao Pai, ao Eterno Pai, a Jesus Cristo, nosso Senhor, e às entidades amigas. Agradecemos, portanto, a eles e pedimos que essa vibração, essa paz alcance os nossos amigos ouvintes que escutam os nossos estudos, que buscam uma palavra, e principalmente aqueles que estão desorientados, que não têm um motivo para viver aparente, porque ainda não reconhecem a grandeza de Deus, a oportunidade da reencarnação, a beleza que é receber uma vida física, ainda que num mundo tão atrasado como o nosso. Lembrando de que existem mundos muito piores que não têm sequer 10% da beleza de nosso planeta. Então que possamos focar no lado positivo desse planeta, lembrando das pessoas que nos querem bem, que nos amam, e o quanto a gente pode doar de amor também para quem necessita. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre e pedimos que essa paz, essa luz alcance a todos esses que ainda estão distantes do amor de Jesus e buscam, na satisfação dos prazeres carnais, a saída dos seus sofrimentos e das suas aflições, sem perceberem que essa saída, na verdade, é uma porta de entrada para sofrimentos ainda maiores. Muito obrigado, amigo Jesus, muito obrigado a todos e até o próximo encontro, o próximo estudo. Um forte abraço.